Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Neste final de semana recebemos aqui no estúdio a Kelly Nascimento. Ela é nutricionista e psicanalista. Parecem ser dois assuntos diferentes, mas a gente vai mostrar para vocês, nesses próximos 25 minutos, que eles têm tudo a ver, e muito a ver. Assiste o programa se ficou curioso, porque está apenas começando. Vamos lá? Bom, vamos começar o programa desse final de semana, então, recebendo a Kelly Nascimento, que ela é nutricionista e psicanalista. É um tema que parece, né, de alguma forma, está cada um indo para uma vertente, para um lado, mas eles têm mais a ver do que a gente possa imaginar. Porque a alimentação, ela está muito relacionada ao emocional, né? Eu vou deixar para o profissional falar sobre isso, mas já alfinetando o começo da nossa conversa, essa relação entre o emocional, a ansiedade, os transtornos e a alimentação é o ponto inicial, vamos dizer assim, né, de quando a gente se alimenta mal, de repente por ansiedade a gente acaba comendo o que não precisa, o que não pode, ou o que não deve, mas isso eu vou deixar para a Kelly explicar. E primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse, então, para quem está te assistindo agora no programa Mais Saúde. Muito obrigada pelo convite, né? Eu me chamo Kelly Nascimento, me formei no Unifenas, sou nutricionista e psicanalista também. E a gente tenta conciliar aí as duas coisas, né? Porque a gente sabe que, apesar de quando a gente fala nutricionista, psicanalista, nada a ver, mas que tem tudo a ver no final, né? Tá muito ligado, sim, com esse lado. A dieta, ela tá muito ligada com esse lado emocional nosso, né? Não tem como a gente negar isso mais. A gente vê que os nossos problemas, muitas vezes a gente tenta resolvê-los com a comida, né? É mais fácil. Porque uma coisa que eu não consigo resolver é um vazio, às vezes, que eu tenho dentro de mim. Eu tento preencher aquilo dessa forma, né? Quando eu me alimento, a impressão que me dá, né, que o meu cérebro cabe ali na hora, é de que está preenchendo. Mas que, na verdade, também rapidinho essa sensação vai embora, né? Porque a gente come, você tem um processo de ansiedade. Aí você come por causa da ansiedade, porque não é fome. Na hora você sente prazer, porque nós sentimos prazer em comer. Na hora você sente prazer, você gosta, mas dali a poucos minutos já vem o remorso de ter comido. Eu não poderia ter comido, eu estou seguindo uma dieta, eu estou acima do peso, para que eu fui comer? E junto com esse remorso vem o quê? Ansiedade novamente. Traz tudo aquilo de novo. E muitas vezes o indivíduo não consegue sair desse ciclo, dessa roda viciosa, né? Aí a ansiedade... Talvez tenha uma relação até um pouco maior. Foi uma interrupção, mas vocês vão ver que faz com todo sentido. Muita gente em casa deve estar pensando, será que ela está falando do chocolate? Porque é uma coisa assim que, principalmente quem é ansioso, deixando os chocolatras de lado, mas os ansiosos, o que o chocolate faz? Porque ele traz consigo já esse prazer de se alimentar, né, de comer, mas o que o chocolate causa no cérebro que ele traz esse prazer tão imediato assim? Então, o chocolate, ele age direto junto com os hormônios que a gente tem, que são os hormônios do prazer. Nós não sentimos prazer só com o chocolate, mas o chocolate, ele é imediato. A gente tem... O açúcar também faz isso, né? Mas o chocolate, ele já tem essa ação imediata, assim, de ativar mesmo os hormônios que a gente tem, que são os hormônios do prazer. Então, o que acontece? Mas eu não deixo de sentir prazer com os outros alimentos. Eu tenho que ter, isso é até um instinto nosso de sobrevivência mesmo. Eu tenho que sentir fome para me alimentar, para me manter vivo. Mas para isso, eu tenho que sentir um certo prazer. Então, é o que me faz eu comer todos os dias, porque senão a gente passaria 1, 2, 3, a vida inteira esquecendo que eu tenho que me alimentar. Então, já é um instinto mesmo, né? Nosso. Agora, a gente vê, por exemplo, mulher, né? Quando tá na TPM, não dou conta, quando tá pra mim ficar menstruada, aí que eu quero chocolate mesmo. Mas faz sentido. Por quê? Quando o prazer vai diminuindo, a gente não tem prazer,
a sensação de prazer na hora do comer. Então, quando esse prazer vai diminuindo, o prazer, por exemplo, na minha vida atual, na minha vida social, na minha vida diária, ele vai diminuindo. Por exemplo, eu dei esse exemplo da mulher, né? Na TPM. Na TPM, a mulher tem uma sensação de desprazer, né? Às vezes de tristeza, de ansiedade. Entendi. Isso já é questão de hormônios mesmo dela. Coisas, né? Aí por que ela procura mais o chocolate? Para ver se isso é tudo inconsciente. Ela não né? Muitas nem sabem que acontece isso. Mas ela vai tentar diminuir um pouco esse desprazer dessa TPM, esse desprazer, desse desconforto ali daquele momento. Então é natural que ela busque mais o chocolate, o doce nessa época. Então eu já escutei várias vezes no consultório, falando, às vezes eu vou o mês inteiro, bonitinha, dou conta e consigo seguir direitinho. Quando vai chegando a hora da danadinha... A danada da TPM... Isso. Aí eu procuro chocolate. Eu falo, olha, então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer também que nos ajuda, né? Por exemplo, o próprio chocolate amargo, 70%, 80%, tem uns aí no mercado até 90%, ele nos ajuda a diminuir um pouco dessa vantagem do outro chocolate, que é mais açucarado, mais gorduroso. Ele é um pouco mais saudável, né? Não quer dizer que está liberado, saudável, né? Mas ele é um pouco mais saudável. Bem mais saudável. Eu coloco ele na dieta. Não é bom, mas é saudável. Mas ele é bom. É bom porque ele é assim, estimulante. Às vezes alguém pode concordar comigo, mas em uma oportunidade que eu tive de visitar uma fábrica de chocolates, eu comi se não me engano, é esse 90%. É a mesma sensação. Você quer provar um café 90%? Pega tem uma determinada marca de café que vem... chocolate. Uma marca de café que vem no supermercado que vem embalada a vácuo. É a mesma sensação de dar uma mordida naquilo. É horrível. Ele parece um café, assim, um pó de café compacto, chocolate 90%. Ele é muito amargo, ele é muito, muito forte. Eu não sei traduzir a sensação que dá no paladar, mas é uma coisa não muito agradável. Mas é o seguinte, aí quando eu começo com o paciente, eu falo, ó, você tem o costume de comer o chocolate amargo? Não tem. Então vamos começar por baixo? A gente começa primeiro com 60%, aí dali você costuma com 60%, passa para 70%, do 70% para 80% e do 80% até 90%, quando a gente acha, porque não é todo lugar que a gente acha também. Mas é natural que ele amargue mais a 90%, por exemplo, cacau, porque o cacau puro, ele tem um gostinho assim mais forte, né? O cacau mesmo, a semente de cacau mesmo, né? É que chega para nós triturado. Sim. Então, quando a porcentagem de cacau é maior, é lógico que ele vai ser um pouco mais forte mesmo. Só que tem uma diferença até na hora de você comer o chocolate. Porque o chocolate branco, o chocolate, né, normal que a gente compra em 30%, leite, né? Ao leite e tal, você pega o tabletinho, mastiga e tá ali docinho, você engole, pronto, acabou. Agora o chocolate amargo não. Eu uso ele da seguinte forma, por exemplo, 80%. Como ele é um estimulante até de perda de peso. Como ele é um estimulante, eu coloco, por exemplo, nas dietas para aquela pessoa que faz academia. Né? Eu falo, ó, depois que você já tomou seu lanchinho, na hora que você for sair para ir na academia, você pega um tabletinho, coloca na boca e espera ele derreter. Você não vai mastigar. Você vai esperar ele derreter. Então, essa sensação desse cacau na boca, desse chocolate amargo, ele faz diminuir a vontade do outro chocolate. E isso daí, quem faz direitinho, igual eu recomendo, é batata. Passa mesmo, assim, a vontade de comer o outro, né? Falando em batata, é uma coisa muito utilizada, né? Em academias, batata doce, na verdade, né? Mais precisamente. E frango, né? Quais propriedades isso tem? Só para quem faz um exercício de alto gasto calórico, né? Como a musculação, por exemplo, ou para pessoas normais que querem seguir uma dieta, emagrecer, é uma coisa saudável? Porque muita gente convive, né? Muitas mães, pessoas que veem os filhos lá comendo batata doce com frango. É horrível, né? Não põe tempero, não pode pôr nada, é aquela coisa neutra, né? Mas em que isso colabora com o organismo para essa perda de peso? Eu coloco sim a batata doce, eu coloco o frango. Só que a gente não pode priorizar só um tipo de coisa na alimentação, né? Eu coloco a batata doce sim, mas eu vejo aí que muitas dietas que as pessoas fazem,
é batata doce o dia inteiro. No instantinho a pessoa já não quer nem saber daquilo ali mais. Então eu gosto de diversificar mais. Por exemplo, o frango é a parte proteica, né? Então a batata doce com frango, a batata doce com a carne moída, a gente vai ter que ir variando, né? Agora, é interessante a batata doce ela entra na parte dos carboidratos, né? Na pirâmide alimentar ela entra na parte dos carboidratos. Só que ela tem uma diferença com a outra batata, porque a batata doce, o índice glicêmico dela ele é bem menor do que o da batata. Então, quando você come a batata doce, o processo de digestão dela ali é como se ela estabilizasse aquele processo ali, e a glicose, ela nem vai aumentar, se elevar muito, e nem não vai ter picos, nem para cima e nem para baixo. Então, quando você come a batata doce, por exemplo, meia hora antes de ir para academia, faz um lanchinho com a batata doce com frango, o frango é a proteína, né? Você está gastando energia lá, então, para você não ter perda de músculos, você tem que ter acréscimo também da proteína, porque senão você vai perder músculo lá na academia. Então, na hora que você, 30 minutos antes, por exemplo, você comeu ali a batata doce com frango, você vai ter substrato ali por mais de uma hora, você vai ter o substrato ali para você poder fazer os seus exercícios ali tranquilo. De maneira estável, sem problema não perder, nenhum, porque de maneira estável. Tanto é ruim perder a musculatura, como também é ruim a baixa, né, essa oscilação, né, tanto de energia, da glicemia, enfim, de vários fatores. Isso, né? Acontece, por exemplo, quando a gente come o pão de sal, que é com a farinha branca, né? Então, por exemplo, ele não vai te dar essa estabilidade que a batata doce te dá. Você vai comer um pãozinho. Tem um pico, né, de energia. Ele tem um pico por causa da farinha branca, né? Então, ele vai te dar energia ali por algum tempo, e depois pode ser que falte, porque como ele entra na corrente sanguínea muito rápido, ele pode elevar a glicemia e depois abaixar de uma vez. Então, pode ser que no final, ou até mesmo da metade do treino para lá, você já não comece a se sentir tão bem, porque já está faltando. Então, por isso que a gente coloca os produtos integrais, coloca o pãozinho integral, para poder segurar essa glicemia e ela começar a andar, vamos falar assim, em linha reta, retilínea. Vai andar e ela não vai sair daquela linha ali que ela tem que andar, que é a linha da digestão. Muito bacana. A gente tem que fazer um intervalo, né? O nosso produtor está até me lembrando aqui. Mas tem uma coisa que você falou muito interessante a respeito do prazer relacionado ao alimento, né? Que, pelo que nós podemos entender, alimentos, né? O chocolate, ou a alimentação de forma geral, ela vem como uma bengala, né? Uma fuga, né? Ali daquele desprazer. Ela vem e preenche aquilo momentaneamente. E aí eu não pude deixar de fazer relação com o cigarro, né? Com as drogas, porque isso vem também como uma forma de preencher um vazio, uma lacuna, né? Preencher alguma coisa que está faltando, né? Isso é tema para uma outra oportunidade, mas vale como reflexão, né? Para a gente sair do intervalo e voltar, de repente, pensando se os vícios, eles não têm vindo para preencher esses espaços e como a gente poderia, né, se movimentar e se engajar para, de alguma forma, conseguir vencer isso. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta com mais saúde, conversando com a Kelly, que vai trazer essas e muitas outras informações. Então não saia daí. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Bom, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo hoje Kelly Nascimento, que é nutricionista e psicanalista. É um tema meio que correlacionado, né? A gente não fala de ansiedade sem falar de alimentação, exagero. A gente não fala, por exemplo,
dos transtornos alimentares, sem falar de problemas e de algumas ansiedades, algumas coisas psicológicas. E no primeiro bloco, né, inclusive se você perdeu o programa, assiste, está disponível no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook, na página da Com, que é sempre repleta de boas informações. É muito triste, né, essa constatação. Antes eu falei da questão do tabaco e dos vícios alimentares, né, como forma de fugir, né, de determinados problemas. E aí a gente esbarra numa outra questão muito delicada que eu falei agora nesse nosso retorno, que são os distúrbios, né? Pessoas que sabem que, ou pelo menos ouvem, né, os amigos, vizinhos, familiares dizerem que está com um corpo ótimo, mas chegam de frente para o espelho e se veem enormes, se veem gordos, né? Enfim, é um problema muito delicado, porque a pessoa em si, ela depende dela ter essa percepção, né? A gente está migrando nutrição e a psicanálise, porque são temas de fato relacionados, mas como que são tratados esses problemas atualmente, Kelly? Então, esses transtornos, né, é muito importante a gente dar atenção para eles, porque dentro do consultório, a gente vê que, por exemplo, eu já fiz essa observação, né? Quando o paciente chega a primeira vez, eu não vou logo de cara falando o que ele quer. Ele tem que me falar primeiro o que ele quer. E a gente vê que essa distorção, às vezes, nem chega a ser um transtorno, não. Mas a percepção que cada um tem consigo. Às vezes, aquele paciente que sentou na cadeira e tal, já estou percebendo, aí ele vai querer perder peso. Né, vamos esperar. E eu chego na pergunta, porque eu faço anamnese, né? Fico o paciente, às vezes, até mais de 1 hora dentro do consultório. Aí eu chego na pergunta, eu falo, qual que é o objetivo da consulta? Então, já peguei jovens, assim, homens que, na hora que eu olhei, falei, com certeza, vai querer perder peso. Aí me falaram assim, quero ganhar músculo. Aí, né, a gente tem que segurar, falar, não, e a perda de peso, você não vai querer perder, né? Às vezes a pessoa não tem nem noção, né, não tem nem noção. Da relação das duas coisas, né? Nessa falta de noção, às vezes, né, se a pessoa tiver aquela tendência a algum transtorno, ela acaba no transtorno. Uhum. Então, a gente tem que ter, sim, essa consciência e tomar muito cuidado também com as modas, com as dietas da moda, com o padrão de beleza que é colocado para a mulher, que às vezes é pesado, não é? Olha para você ver, padrão de beleza antigamente, assim, do corpo da mulher, não era para ser tão magro. Hoje, a gente vê milhares de mulheres fazendo sucesso, são assim, algumas são até extremamente magras. Ainda tem a câmera ainda que ajuda os programas de edição, a encher, né, um pouquinho, ainda... né? Então, isso também a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que olhar por esse lado dessa percepção e pelo lado da mídia, da nossa sociedade. O que ela nos exige? O que ela nos propõe? Sabe? Porque eu vejo mulheres aí muito insatisfeitas com o que tem, né? Por exemplo, já atendi várias mulheres insatisfeitas com o seu corpo. Eu sei que eu tô acima do peso, então eu não gosto nem de pesar. Eu conheço mulheres pacientes que tiraram todos os espelhos de dentro de casa para não se ver. Aí que a gente tem que entrar com o trabalho de psicanálise primeiro, porque você vê que o paciente precisa mais do trabalho psicológico do que realmente da parte de nutrição. Então eu tento, mesmo às vezes eles não tendo comigo sessões de análise, porque são separadas, né? Uhum. Mas dentro da nutrição eu consigo mexer para ver se eu consigo ajudar aquele paciente. Uhum. Né? Eu falo, olha, vamos aceitar primeiro, vamos trabalhar primeiro com a aceitação. Primeiro você aceita seu corpo que você tem hoje. Tá acima do peso? Tá. Não tá legal? Não tá do jeito que eu queria? Eu posso modificar? Posso. Mas eu vou aceitar, porque a partir do momento que eu me revolto com aquilo, eu não vou conseguir nada. A ansiedade só aumenta, a revolta vai aumentando, e aí a autoestima vai lá embaixo. Eu acho que eu não consigo nada, realmente tudo que eu começo eu não consigo dar prosseguimento, eu não vou dar conta, isso é muito difícil. Tudo porque não aceita, né? Tudo você começa a comer porque já tá ruim mesmo. Né? Aí você larga tudo pra lá, chuta o balde mesmo e larga tudo pra lá. Mas não é assim. Então eu tento trabalhar dessa forma, sabe? Falo, vamos aceitar primeiro? Por quê? É com o seu corpo, é com suas pernas que você sai de casa pra você trabalhar.
É com suas mãos que você faz, que você realiza o seu trabalho. Então, por que eu vou me revoltar com ele? Não é? De jeito nenhum, de forma alguma. O nosso corpo é muito perfeito. É uma máquina muito perfeita. Nós é que, às vezes, atrapalhamos ele. Mas ele funciona de uma forma totalmente harmônica. Quando eu consigo oferecer para ele, né, coisas boas, tanto, isso eu estou falando do físico, né, da parte de alimentação, e a parte mental, que eu também não posso deixar de trabalhar. Né? Tem que ser um equilíbrio, né? É um equilíbrio. O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que vamos falar assim, tem nada a ver com mente, Organização Mundial de Saúde, tem nada a ver com mente, não é? Eles falam, a saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, aí eu pergunto, você é saudável? Você tá com seus exames em dia, tudo certinho, triglicéridos, colesterol, tudo certinho? Sua mente está em dia, está tranquilo, está sossegado? E a parte social? Sua socialização é boa, tranquila, tem facilidade para se socializar com as pessoas? Aí a gente já vai pensar mais de uma vez antes de responder que é uma pessoa saudável. Isso vem da Organização Mundial de Saúde. E a gente falar de saúde, você falando de os exames estão em dia, né? A gente fala direto, o programa Mais Saúde, ele quer trazer a prevenção do câncer, falar da saúde de forma geral. Mas a gente não pode deixar de falar, aproveitando essa oportunidade, nosso tempo já está até acabando, mas não vamos seguir, qualquer coisa a gente dá um prosseguimento e continuar a próxima semana também, se você concordar. Mas alimentação e prevenção do câncer, qual a relação desses dois fatores? Porque, por exemplo, a gente sabe que exames como mamografia são importantíssimos para o diagnóstico precoce, a gente sabe que exames de, por exemplo, sangue oculto nas fezes, para o câncer de intestino, são vários, né? E os homens e mulheres têm ali a faixa etária que devem começar a fazer seus exames de diagnóstico precoce. Mas quem ainda não está nessa fase, né, a partir dos 35, 40 anos, isso para ambos os sexos, o que deve fazer? Como deve cuidar? Porque enquanto bebezinho, a mãe faz a papinha, prepara tudo lá, com tudo que é tipo de legume, verdura, né? E o bebê come aquilo. Cresce, fica chato e não come mais. Esse intervalo entre o crescer, estar chato e não estar comendo as coisas que deve, e o surgimento de uma doença, o que a gente pode usar, vale até para mim, porque eu não tenho uma alimentação exemplar de maneira nenhuma. Mas qual que é a falta disso, de fato, na prevenção do câncer e de outras doenças, já que o conceito de saúde é tão amplo? Na verdade, o câncer é uma doença assim, que os fatores que envolvem ele, né, você que está ligado com isso, sabe que são inúmeros, né? Não, lógico que a gente sabe que não é só alimentação. Mas as recomendações são as básicas que a gente fala todos os dias. É a alimentação saudável, a baixa de açúcares. A gente sabe que o próprio açúcar, ele estimula, né, a formação de mais células ainda, que vai prejudicar, por exemplo, a pessoa que já está, já está numa comprovação, já sabe da doença, já está com a doença. Né? O açúcar, por exemplo, vai atrapalhar, a gordura também vai atrapalhar. Então não tem muito segredo, eu vou comer tal coisa que eu vou prevenir. São muitos alimentos também que previnem. Por exemplo, o azeite na comida todos os dias, ele vai prevenir, né? Os legumes de forma em geral. As castanhas, né, que hoje em dia, graças a Deus, está sendo muito divulgado o uso das castanhas, amêndoas, né, esse tipo de coisa, até o próprio coco, esse coco mesmo seco que a gente compra para poder quebrar em casa. Mas é tão difícil. Mas também a gente tem que abrir mão de certas coisas também para ter uma alimentação saudável. Com certeza. São várias dicas e eu estou interrompendo aqui a Kelly, porque o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, né? Nós vamos ter que encerrar o programa hoje, mas fica conosco, vamos tentar na próxima semana continuar, porque tem várias dúvidas que eu tenho a respeito da psicanálise, a origem, porque é um tipo de tratamento diferenciado que vai tentar lidar um pouco mais com as origens do problema, a raiz do problema, né? Eu quero falar sobre isso também, porque é sempre importante a gente saber que existem possibilidades de se viver muito melhor. E que, sabendo que o conceito de saúde é o corpo, a mente e a socialização, vamos cuidar da mente também?
quem sabe a gente consegue levar para vocês que estão em casa essa oportunidade, né? Com o programa Mais Saúde, dicas que vão ajudar a ter a mente um pouco mais saudável. O corpo a gente já falou, mas a mente é importantíssimo. E da socialização, a gente encerra agora para que você possa sair, encontrar seus amigos e ter um fim de semana maravilhoso. Até semana que vem então, pessoal. Tchau.